E eu tô por aqui ainda, tô aqui com a minha Constituição ainda aberta aqui para você, porque a gente vai continuar essa nossa noção de direito, esse nosso breve relato introdutório sobre o que é o direito, sobre o que é o nosso Estado Democrático de Direito, e agora eu quero falar sobre a proteção dos direitos fundamentais. Para isso eu preciso dizer que a nossa Constituição, nossa Carta Magna Foucault será? Parece que Foucault, que legal. A nossa Carta Magna, nossa Carta Constituição, a nossa lei que alguns vão ter como lei soberana e outros não, mas a gente deixa essa discussão aí para os bancos acadêmicos. Existe dentro dela algumas leis que podem ser revogadas. A gente pode olhar e falar bem assim, olha, isso aqui não é mais desta maneira. E existem outras leis que não podem ser revogadas. Estas leis são as nossas cláusulas pétreas. É a nossa rocha, o nosso alicerce. Ou seja, são direitos que eles devem estar garantidos para que assim a gente tenha então a nossa democracia como sendo realmente algo real. Uma dessas cláusulas pétreas eu já falei para vocês lá no nosso primeiro encontro, que nós temos um Estado que ele é indivisível. Então não é nenhum dos estados que compõem. Então a nossa federação pode falar, a partir desse momento eu sou um país, eu sou um Estado livre. A gente, mesmo que for falar, não, mas foi feita uma votação aqui e os membros, os cidadãos desta parte do país, eles querem essa liberdade. Não, isso não pode ocorrer. Isso, na verdade, só ocorreria se houvesse, então, uma guerra, como a gente já viu em outras partes do passado, aí, guerras de independência. Esse é um dos motivos que se tem, então, de repente, uma guerra de independência. Seguindo o que está dentro da Constituição Federal, dentro do nosso ordenamento jurídico, nós não podemos, então, ter essa divisão de nenhum Estado. Isso é uma cláusula pétrea. Algumas das outras cláusulas pétreas que nós temos, elas vão dizer respeito aos direitos fundamentais. Olha, se você nunca leu a Constituição, se você nunca pegou ela na mão, eu te aconselho vivamente uma coisa. Primeiro que você baixe uma Constituição, você pode baixar isso então num PDF aí, na sua residência, pela sua internet, isso de forma absolutamente gratuita, o governo te fornece, e que feito esse ato, eu te aconselho vivamente a ao menos ler o artigo 5º da Constituição e o artigo 6º. Por quê? Estas são duas das nossas cláusulas pétreas, elas são duas das nossas leis que são base para a nossa sociedade. Bom, para garantir que você vai ao menos ouvir falar disso, eu vou aqui pessoalmente ler o artigo 6, que é o capítulo 2 da Constituição, e ele vai falar sobre direitos sociais, né? A gente tem o primeiro capítulo, voltando para trás, falando algo aí em torno dos princípios fundamentais, e agora nós temos direitos sociais. Se nós vamos ler aquele que nós chamamos de caput, a gente tem então dito no artigo 6 que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, que vamos falar depois dela em especial, me aguardem. A proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. E aí o constituinte, ou seja, o escritor, aquele que de forma legal pôde redigir aqui essa carta constitucional, ele fala que tudo isso são garantidos na forma desta Constituição. Ou seja, quando você tem garantido o teu direito a ter educação, ou seja, você tem uma escola, provavelmente aí no seu bairro, que você já deve ter frequentado, ou em algum outro bairro vizinho, ou seja, todos têm o direito a ter uma educação que nós chamamos de pública, gratuita e de
qualidade, ou seja, este é um direito que é seu. Isso não é um ato que foi feito por caridade, isso não foi um ato que foi feito por uma ideia de dó nem nada disso. Não, a Constituição garantiu e ela deliberou aos estados, falou bem assim para os governadores: vocês têm a obrigação de ter escolas que vão funcionar de forma gratuita. Aí a escola que é privada, como é que funciona? Funciona da seguinte forma: o Estado, ele às vezes olha e fala bem assim, olha, pera lá, eu não consigo dar conta de tudo isso mesmo com toda a estrutura que eu tenho. E nós temos as pessoas que elas vão ter um pouco de condição financeira e falar bem assim, olha, eu poderia até pagar por essa educação. E o Estado fala bem assim, olha, ele vai até, ele abre uma concessão para que empresário, por exemplo, da área da educação, empresários da área da educação, abram escolas para fazer essa educação, para prover com a educação e possam então cobrar uma quantia para isso. Então, também isto é na forma da lei. Só que aí você pode falar, não, mas eu quero a minha gratuita, porque é o meu direito. Sim, você tem esse direito e você pode se matricular de forma gratuitamente. Não é feito, isso é em forma de lei, não está sendo feito aqui nenhuma análise de condição econômica nem nada disso. É o seu direito. Não interessa, na verdade, e não pode ninguém falar, mas essa pessoa tem condição de pagar pela saúde, ela tem condição de pagar. Não. É direito, tendo ou não condição, a ter acesso à educação, a ter uma unidade básica de saúde próximo à sua casa que vá te atender, é um direito seu, você tem esse direito, e aí você tem direito então à alimentação. Nós temos os programas que são programas de assistência social, não é? Provavelmente o mais famoso que nós temos hoje seja o Bolsa Família. As prefeituras também têm os centros de referência à assistência social, que é o CRAS. Nós temos inclusive na nossa instituição uma assistente social. Tudo isso está sendo olhado pelo Estado, ou seja, a gente tem na verdade os nossos poderes constituintes que estão fazendo uma alusão aqui, abençoando essa forma de conduta, certo? Então, se você tem alguma, como que eu vou dizer assim, alguma necessidade e essa necessidade não for suprida, você, por exemplo, foi negada a sua matrícula no colégio estadual, municipal, próximo à sua casa. Você pode entrar com uma ação pedindo. Nossa, professor, como é que eu faço isso? Parece complicado. Não, você pode ir no Núcleo Regional de Educação aqui em Maringá, está ali na Carneiro Leão, se eu não estou enganado. Eu posso depois pegar esse endereço correto para você, e ali você já então tem um órgão competente para garantir a sua matrícula. Ou seja, garantir as instituições funcionando é real, isso pode acontecer. Sabe o que eu acho legal nesse artigo aqui? Bom, a gente tem a Previdência Social, vamos falar um pouco disso depois, mas ele fala sobre lazer. Então, assim, não é supérfluo você ter direito ao seu lazer, você tem direito a ter lazer, você tem direito a praticar atividade física, por exemplo, você tem direito a... É claro que assim, a gente tem o que a gente tem, às vezes, a exceção, como, por exemplo, esse período atual de pandemia, mas na normalidade a gente tem um direito. E aí, como é que é assegurado esse direito? Como assim? Simples. Aqui próximo, né, no caso, próximo ao Lins Vasconcelos, né, agora eu estou aqui em modus operandi em minha casa, mas quando eu estou trabalhando em um determinado lugar, por uma questão de curiosidade, eu gosto de andar um pouquinho pelo lugar onde eu estou trabalhando, gosto de conhecer, eu sou curioso. E aí, é claro, no nosso período de pandemia não andei muito pelo o bairro em si, mas nós temos ali praça, a gente tem ali um campinho, que é o projeto Meu Campinho, que está aqui perto, lá perto agora. Nós temos então essas praças, esses locais de convivência social que garantem o teu lazer. A gente tem um campinho que vai dizer que de forma gratuita você pode agendar e jogar bola lá
com a galera. Você tem então também os centros esportivos, e aqui onde que eu tô, onde que fica localizado aqui o meu improvisado estúdio de trabalho, a gente tem um centro esportivo que eu recordo que na minha já passada juventude a gente ia, eu e meus coleguinhas íamos lá jogar bola, jogar basquete, a gente inclusive tinha aula gratuitas, né? Aulas de natação, aula de basquete, aula de vôlei. Eu recordo que eu jogava inclusive vôlei muito mal, mas eu tentava. Me era garantido porque o artigo 6º da Constituição garante esse meu direito ao lazer, mesmo sendo isso que vocês conhecem como um perna de pau. Faz parte da vida, né?